bem-vindos a mais um vídeo do Mulher Nerd. Nesse vídeo eu vou falar sobre um livro que já causou muitas tretas durante várias gerações. Isso mesmo, aquele livro que você odeia ter que ler quando você ainda está na escola. Dom Casmurro. Eu não li esse livro na escola, na verdade. Eu li depois que eu saí, depois de ter odiado muito o Machado de Assis na época de escola. Eu não sei se eu gostei tanto de Dom Casmurro pelo fato de eu não ter sido obrigada a ler, ou se realmente ele é melhor do que os outros. Tanto que provavelmente mais alguns vídeos pra frente eu vou pegar alguns livros que eu tenho aqui dele e começar a ler pra fazer review e pra ver se realmente todo aquele ódio que eu tinha era só porque na escola você realmente ou você lê ou você lê, né, pra poder passar em provas, pra fazer trabalhos. Agora quando você lê em casa, que é bem melhor, né, você tem aquela escolha de ler, isso influencia ou não no fato de você gostar ou não gostar do livro. Bom, vamos lá. Vamos falar das tretas entre Capitu e Bentinho. Bom, o livro começa já contando a história de Capitu e Bentinho, principalmente de Bentinho, já que ele narra toda a história. Então, deixando bem claro, a história toda é vista pelo ponto de vista do Bentinho e do que ele acreditava ser real. Levando também em consideração que o livro que o Bentinho está escrevendo, ele é contado toda a história anos depois dos fatos ocorridos. Não é uma coisa que ele aconteceu e ele escreveu. Então, pelo fato da memória mudar, você também tem que levar isso em consideração, que nem tudo ali vai estar de acordo com o que realmente aconteceu, mas sim de acordo com a memória do Bentinho. O nome Dom Casmurro é porque quando ele se torna um senhor, já de idade, ele era uma pessoa muito reclusa, afastada socialmente, então os vizinhos deram esse nome para ele, de Dom Casmurro. Casmurro é uma pessoa assim mesmo, uma pessoa reclusa, resmungona, meio chata. Aquele velho ranzinza, foi isso que ele virou. No começo do livro, ele começa contando e apresentando alguns dos personagens que vivem com ele. A tia dele, a mãe, o tio Cosme e o agregado José Dias. O José Dias é quem realmente vai dar um rumo para a história, porque logo numa das primeiras passagens do livro, ele vai contar para a mãe de Bentinho, que há muitos anos atrás tinha feito uma promessa dele ser padre, para ela se apressar a pagar essa promessa, porque como ele vivia muito com a vizinha do lado, a Capitu, ele poderia acabar se apaixonando por ela e isso tornaria mais difícil levar ele ao seminário. A mãe de Bentinho, ela não queria deixar o filho ir, então ela meio que adiava a promessa, porque já que o marido dela tinha morrido, Bentinho foi tudo que sobrou para ela, e ela tinha, não receio, mas ela não queria se desapegar do filho. Quando é apresentado esse problema para a mãe do Bentinho, o Bentinho estava escutando atrás de umas paredes, assim, no corredor. E aí ele próprio percebe que o que ele sentia por Capitu não era apenas uma grande amizade, mas sim uma paixão. Então, dali em diante, ele vai contar mais ou menos o que ele faz para não ir para o seminário. Ele vai até Capitu, conversa com ela, vê que mais ou menos o sentimento dos dois ali é realmente uma paixão, um amorzinho de criança, de amizade assim, bem novinhos. E ele decide tentar ir contra o seminário. Capitu dá várias ideias, porque Capitu é aquela mulher mais desenrolada, aquela mulher que ela vai te dar uma ideia, um lugar para você ir e que ela sempre vai estar pensando 2 passos à frente. Com o tempo, ele acaba indo para o seminário, mas eles entram ali num consenso de que se ele não se adaptar ao seminário, até dentro mais ou menos de 1 ano, ele poderia voltar para casa, porque realmente esse não seria o chamado dele. Então, não adiantaria ter um padre que realmente não foi chamado por Deus. Com o tempo do seminário, nasce o primeiro ciúme de Bentinho, porque o próprio José Dias vai e conta pro Bentinho como a Capitu tá feliz sem ele em casa, né? E que ele não se surpreenderia de ver ela saindo com outros meninos da rua. Bentinho, ele já tem ali um ciúminho que não é um ciúme legal. Eu já vou dizendo logo que o Bentinho é aquele boy lixo que você não tem que pegar jamais. De tudo ele vai ter ciúme, tudo ele vai desconfiar de você e tudo ele próprio tenta arranjar desculpas para ter pensado aquilo. O livro, para mim, é basicamente Bentinho tentando dizer para si mesmo, para tentar convencer a si mesmo que realmente a Capitu traiu ele. Bom, os primeiros indícios de ciúme, assim, mais doentio do Bentinho são logo nessa parte
que uma hora ela tá ali na janela olhando pra rua, coisa que basicamente todo mundo faz. E aí o menino acaba passando de cavalo e olhando pra ela. E aí ele fala, nossa, mas você deu bola pra ele, não quero mais você aí. É basicamente isso. Ele tenta se desculpar depois, falando que não, que é coisa da cabeça dele, mas você já vê ali ele desde a infância com um ciúme muito grande da Capitu e muitas vezes um ciúme que não era justificado. Eu vou passar logo para a melhor parte, porque basicamente o livro, assim, do começo, assim, é ele realmente tentando sair do seminário e convencer todo mundo de que ele não nasce para isso. A parte boa mesmo começa depois que ele casa com a Capitu, não que as outras partes sejam ruins, tá? O livro inteiro eu gosto muito, a história é muito legal. A parte mesmo que traz todo aquele mistério é depois que isso tudo acontece. É bem depois do casamento da Capitu com o Bentinho. Eles se casam e no seminário o Bentinho tinha feito um amigo que se chamava Escobar, um grande amigo. E como aqueles casais que têm amigos casais também, quando Escobar casa, tudo e tal, eles viviam um indo na casa do outro, Bentinho ia lá na casa de Escobar, Escobar ia na casa de Bentinho, e as esposas a mesma coisa. Já nessa época de casamento, dá pra ver também um ciúme ali, que ele não gostava nem que ela mostrasse os ombros, ele achava aquilo indecente, porque os homens olhavam pra ela e ele não queria que nenhum homem olhasse pra ela, que ela fosse aquelas mulheres mais recatadas, então ele botou pra ela também não sair de ombro nos bailes. O ciúme real, assim, nasce logo após que eles tenham um filho. Eles tinham um problema no começo do relacionamento pra ter um filho, Capitu engravida, tem um filho, e subsequentemente, ali, após uns anos, Escobar morre, porque ele vai nadar na praia, e acaba morrendo afogado. Quando ele morre, Bentinho encasqueta que tudo que a esposa faz é porque ela era apaixonada por Escobar e estava traindo ele com Escobar. O motivo ela chorou de um jeito que ele não gostou no enterro, então para ele aquilo ali já era um motivo de estranhice. Outro motivo que ele achava muito era o jeito que ela olhou para as fotos, para o defunto no caixão. E também porque para ele o filho dele era a cópia cuspida e escarrada do Escobar. Com o tempo o casamento vai se desgastando. Inclusive no livro tem uma parte em que ele tenta matar a Capitu, quase mata o filho deles, que para ele não era o filho dele, era de Escobar, e ele não conseguia mais olhar na cara da criança, ele tenta dar uma xícara de café envenenado. Por pouco, assim, ele desiste. E depois desse episódio, mesmo Capitu sem saber o que ele tinha tentado fazer, ela decide ir embora e se separar dele, e ela vai morar no exterior com o filho. Ele só vai rever o filho quando o filho estiver mais velho, e a Capitu ele nunca mais vai ver na vida. A Capitu morre no exterior. E o filho vem, tenta conversar com ele, ele finge-se de agradável, mas não é. Ele realmente não gostava do menino, e quando o menino foi embora, ele torceu muito pela morte do menino por alguma febre, alguma coisa, e acontece que ele realmente morre no exterior quando ele tá fazendo uma viagem pro Egito. E Bentinho se sente bem com isso, porque nunca mais ele ia ter que ver pra ele a cópia de Escobar, a prova da traição de Capitu. Agora, a pergunta que fica mesmo foi real? Isso tudo foi só coisa da cabeça do Bentinho ou não? Fica aí a pergunta para vocês mesmos responderem, porque vai muito também do jeito que você interpreta. Eu não sei se é porque eu sou mulher, né? Mas pra mim tudo em Bentinho era muito exagerado. Ele só realmente era um homem que não conseguia ter uma mulher forte, independente e com ideias próprias do lado dele. Então, se você não consegue ter isso, você não tenta. Simplesmente fica com uma mulher mais comum, que vai te fazer mais feliz. Eu recomendo o livro, ele tem uma estrutura linguística muito única, por isso que ele é considerado tão bom. Não é nem pela história que ele conta, é pelo jeito como o Machado de Assis consegue escrever uma história que vai te deixar com dúvida até o final, se realmente aconteceu ali uma traição ou não. E geralmente depende muito do leitor e do jeito que ele vai interpretar o modo que o livro foi contado. Pra mim, claramente, eu acho que eu já deixei aqui no vídeo, Capitu não traiu o Bentinho é que era noiado mesmo nas ideias, ele era muito louco e não confiava no próprio taco. Basicamente é isso. Esse vídeo vai terminando aqui. Por favor, deixem os seus comentários e respondam a pergunta que não quer calar de jeito nenhum. Capitu traiu ou não Bentinho? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos de luz!